Oi alunos, aqui professor Alisson novamente. Hoje falaremos sobre curva de aquecimento de uma substância pura. Na verdade, é uma continuidade do assunto de ponto de fusão e ebulição. Desta vez iremos visualizar todo esse processo através de um gráfico. E vamos entender como compreender, como interpretar esse gráfico, as informações que podem estar contidas nesse gráfico. Muito bem, nós aprendemos na aula anterior que o ponto de fusão e o ponto de ebulição são processos de transições onde ocorre a mudança da matéria no seu estado físico, sendo essas transições sólido para o líquido e líquido para o gasoso, que seriam os processos de fusão e ebulição, respectivamente. Nós vamos agora visualizar esses processos através de um gráfico. Nós chamamos esse gráfico de curva de aquecimento. Então, nós temos aqui o aquecimento, certo? E à medida que eu estou fornecendo calor para o meu sistema, eu tenho aqui uma determinada substância, eu vou estar monitorando a temperatura, ok? Então imagine que inicialmente eu tenho aqui uma substância no estado sólido. Vamos pegar como exemplo a água. Nós já sabemos que o ponto de fusão é 0 graus e o ponto de ebulição da água 100 graus. Então, imaginemos que estamos nesse estágio aqui. Então, percebe que a curva de aquecimento inicia nesse ponto, onde eu tenho o sistema sendo aquecido, a água no estado sólido. Percebe que a curva ela vai subindo e chega nesse momento aqui, ó, nesse patamar, atinge a temperatura de fusão, certo? Então eu tenho aqui 0 graus Celsius, tá? Estaremos trabalhando aqui no caso particular da água, como já está aqui representado aqui na imagem, ok? Então, quando chega na temperatura de fusão, o que ocorre com a curva de aquecimento? A curva ela para de subir, ela permanece constante no seu ponto de fusão, ou seja, a partir do momento que atinge 0 graus Celsius, essa temperatura, ela, apesar de eu estar continuando a fornecer calor, mesmo com a presença de calor, a temperatura ela não continua aumentando, ela permanece constante, permanece em 0 graus Celsius. Mas por que isso acontece? Acontece porque toda a energia que eu estou direcionando ao sistema, né, a água no estado sólido, essa energia ela está sendo dissipada para que ocorra aí uma mudança de estado. Então, nesse momento da fusão, que é esse intervalo aqui, eu vou ter duas fases. O que seria a fase? A fase é o estado físico de cada substância, sólido, líquido ou gasoso. Então eu vou ter aqui, eu vou estar aqui no mesmo sistema, eu vou ter coexistindo o estado sólido e o estado líquido. Por que isso ocorre? Porque o processo de fusão não ocorre assim em um segundo, por exemplo. Não, existe um intervalo de tempo. Aqui, ó.
Existe um período em que ocorre o processo de fusão. E nesse intervalo de tempo, que eu especificaria aqui nessa seta para a direita, eu posso até colocar como sendo T1 e T2, ok? Poderíamos usar aqui as unidades de segundos, de minutos, enfim. Então, nesse momento da fusão, a temperatura ela para de subir, ela permanece constante. E nesse momento eu vou ter duas fases coexistindo no sistema, a fase sólida e a fase líquida. Quando terminar o processo de fusão, logicamente que eu não vou ter mais o estado sólido e vou passar a ter somente o estado líquido. Aí a temperatura ela continua aumentando. Perceba que o fornecimento de calor ele não cessa. Ele desde aqui desse ponto inicial ele permanece constante. A chama está ali acesa e o calor está sendo fornecido continuamente. Então vamos relembrar. Então no início do gráfico eu vou ter apenas uma fase, a fase sólida. Porém, quando chega no ponto de fusão, que é 0 graus Celsius, eu passo a ter a fase sólida e também a fase líquida. Isso durante o processo de fusão. Após isso eu vou ter só a fase líquida até chegar no momento, no intervalo, no momento da ebulição, ou seja, no início do estágio da ebulição. Só que dessa vez agora eu vou ter o estado líquido e o estado de vapor, ou seja, o estado gasoso. Porque agora o que vai estar ocorrendo não é mais a fusão, é a ebulição, né? Novamente, durante esse estágio de ebulição, a minha temperatura de ebulição permanece constante, ou seja, em 100 graus Celsius. Somente após a finalização desse processo de ebulição que eu passo a ter somente a fase de vapor. Eu não vou ter mais a fase líquida, porque todo o líquido já vai ter evaporado. Nesse momento, a minha temperatura começa a aumentar acima de 100 graus Celsius, ok? Então, nós dizemos que nós temos a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição constantes. Isso ocorre somente para substâncias puras. Então, se a minha substância for pura, ou seja, se ela conter apenas um tipo de molécula, não tiver nem mais nenhuma outra substância, eu terei uma substância pura, consequentemente, o seu comportamento diante do aquecimento vai ser esse: temperatura de fusão e de ebulição com temperaturas constantes. Percebe que eu tenho aqui um patamar. O que é um patamar? É o momento em que a curva de aquecimento ela para de crescer e passa a ficar aqui, ó, reta. Então eu tenho dois patamares aqui, ó. Por que são retos? Indicando para nós, através do gráfico, de que nesses momentos a temperatura no sistema para de subir, permanece constante. Isso só vai ocorrer quando eu tiver o que? Uma substância pura. Mas e quando eu tiver uma mistura? Aí já seria o tema da nossa próxima aula. Então fique atento, revise bem esses conceitos, para que continuemos na próxima aula a falar sobre o comportamento das misturas, o comportamento das misturas diante do aquecimento. Até mais, um abraço a todos.